Olá, eu sou Ulisses Barbosa. Começa agora mais uma edição do podcast Portugal na Real, uma iniciativa internacional da Marcos Inácio Consultoria. Hoje nós vamos falar sobre genealogia. Para isso, nós vamos conversar com o nosso convidado, o genealogista Alexandre Azevedo, também com o nosso consultor jurídico Henrique Toscano, e lá em Portugal, com a nossa consultora, a Desirê Clary. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês para discutir esse tema, que é de interesse de quem está no Brasil e quer ir para Portugal, e um pouquinho que também se interessa por história. Professor Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço o convite. É um prazer para mim estar aqui e poder falar aos nossos amigos do podcast um pouquinho mais sobre todos os aspectos que envolvem a genealogia e suas conexões com o direito e com tudo que envolve esse tema tão fascinante hoje em dia. Professor, me permita chamar de professor, embora você já tenha esteja à vontade. Declarado que não professor, mas toda vez que alguém se aprofunda sobre algum tema, ele acaba também ensinando os caminhos das pedras. Você se interessou por esse tema por quê? Bom, eu sou engenheiro civil de formação e um engenheiro civil um pouco descontente com o que estava fazendo. E buscando novos caminhos, novas oportunidades, tomei conhecimento da possibilidade de obter a cidadania portuguesa através de um estudo genealógico. Então aquilo me chamou a atenção e eu, como já gostava muito de temas históricos, eu me aprofundei, procurei entender um pouco mais como funcionava o processo e me apaixonei pela área de verdade, mergulhei, abandonei a engenharia civil, deixei meus prédios e minhas construções de lado e me dediquei integralmente ao assunto. Desde 2019 que eu já trabalho na área e venho contribuindo não só com o meu processo em si, da minha família, dos meus primos, enfim, dos meus conterrâneos, mas com todos aqueles que pretendem montar o seu estudo genealógico e conduzir os seus processos de cidadania portuguesa que advém de toda essa montagem, né, genealógica. Bom, Alexandre, eu vou entrar nesse mérito, né, nessa questão jurídica com o apoio do Desirê e do Henrique, mas eu ainda vou aqui mergulhar um pouquinho, já que o podcast ele sugere um pouco isso. Perfeito. Nessa sua vontade de entender a lógica da genealogia. E eu vou me lembrar aqui de uma coisa que todos nós, né, adolescentes, crianças, né, Desirê, a gente olhava lá na Bíblia, José que não sei o quê tinha uma sequência, né? A árvore genealógica está ali. Compreender a existência te instigou em que momento e, a partir dessa vontade de conhecer, em que momento você entendeu que, juridicamente, isso podia favorecer algumas pessoas? Assim, a partir do momento que eu soube pela internet, foi completamente por acaso. A gente falava sempre alguém sempre teve a ideia, eu queria passar um tempo na Europa, passar um tempo fora do Brasil, as coisas estão complicadas, muita violência e tal, polarização política. Então, qual seria uma segunda via? Seria passar um tempo na Europa e tal. E é possível? Como seria possível? Há a possibilidade de você se tornar cidadão português e obter uma cidadania nos países da comunidade europeia. E como é isso? Como é que isso funciona? Não, primeiro você tem que fazer assim, você tem que montar todo um estudo genealógico. Estudo genealógico? Como? Até que ponto? Por quem? Por qual caminho? Para chegar aonde? Para mostrar que eu sou parente de quem? E na hora que eu conseguir mostrar, como é que eu vou poder agregar esse estudo a possibilidade de obter a cidadania? O quão profundo deve ser esse estudo?
vai envolver até meus avós, bisavós, não, vai envolver 18 gerações para trás, 20 gerações. Coisas que, por exemplo, a gente não imagina, né? Não imagina. Quando nós mais jovens montamos nossa árvore genealógica, a doutora Desirê já deve ter feito muito isso, né? Nos trabalhos de colégio, né? A gente vai até certo ponto, né? A gente não imagina chegar em 18 gerações, né? Não, isso? e outra coisa, e não é só isso. Até você ter, até seus avós, bisavós, um tio mais velho, um avô que ainda é vivo, ainda tem um documento, Sim. ainda tem uma certidão, uma coisa ou outra. Quando você vai começando a entrar mais no assunto e você vai começando a buscar gerações mais antigas, de onde vêm as informações? Como é que eu provo que meu pentavô, meu quinto avô, é filho do meu ex-avô? Como é que eu provo que... Entendeu? Então você começa a buscar caminhos alternativos. É aí que vai Aí é um verdadeiro mergulho. Isso, exatamente. É aí que você tem que se concentrar nessa tarefa. É isso que vai lhe desafiando, vai lhe instigando. Eu já vou trazer para essa conversa a doutora Desirê, né, que está lá no escritório em Portugal, né, que é a Marcos Inácio Consultoria. Como é que isso casa com o escritório em Portugal e, principalmente, né, esse momento onde muitas pessoas estão querendo circular e muitas saem do Brasil pela porta de entrada que é Portugal? Sim. Bem, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, debatendo esse assunto, que como o genealogista Alexandre já falou, né? A genealogia é realmente para apaixonados, né? Mas para a gente aqui é uma questão de direito. A genealogia, ela contribui enormemente com a possibilidade de nacionalidade portuguesa. Existe uma lei específica que busca fazer uma reparação histórica e que traz essa possibilidade. E para isso a gente utiliza realmente da genealogia. A gente tem uma situação onde a gente precisa dessa prova fundamentada através de um estudo que é obtido através dessa pesquisa genealógica. Desculpa, está travando aqui um pouco, minha gente, para mim. Tá um pouquinho, mas não se preocupe, pode ir falando. Eu vou já provocar aqui o professor, doutora Desirê, nessa pesquisa, né, essa é uma pesquisa que ela faz um mergulho documental muito profundo, né? Porque a gente estava falando aqui, enquanto o doutor Henrique falava, e você também falava, até o avô eu até conheço, o bisavô já é uma memória mais distante, trisavô, enfim, esse mergulho histórico, né, ele demanda um documental que é muito importante, né, que está no acervo brasileiro. Essa pesquisa certamente não é fácil. Não é fácil e ela requer muita responsabilidade, porque como a doutora Desirê falou, é a partir desse documento que nós vamos tentar provar para uma comunidade judaica que a linha genealógica é defensável e que, sim, o requerente tem o direito de pleitear a cidadania. Então, o relatório genealógico, a árvore genealógica que está sendo montada, ela ser validada pela comunidade israelita é condição sine qua non, é fundamental para que o requerente comece a ter, comece a pensar em pleitear a cidadania. Então, é muita responsabilidade que a feitura do relatório seja o mais acurada, o mais precisa e o mais detalhado possível para que não surja nenhum tipo de dúvida ou de comentário adicional ou de algum possível questionamento por parte dos órgãos que irão analisá-la e que realmente, a partir dela, o direito do requerente se consolide. Eu vou fazer uma provocação aqui, professor, incluindo já o doutor Henrique Toscano, né, nessa nossa conversa, que é o seguinte: para nós, leigos, né, Brasil, Portugal, países co-irmãos, esse trânsito seria praticamente natural, né?
considerando a nossa colonização como basicamente, ou pelo menos na sua maioria, como portuguesa, nós leigos entendemos isso como um processo quase que automático. Efetivamente não é, né, doutora Desirê e doutor Alexandre? Mas e aí, onde é que entra o conceito do direito nesse processo? Doutor Henrique, seja bem-vindo. Obrigado. É exatamente o que a doutora Desirê, doutor Vinícius Xavier, doutora Isabela Schroeder, que estão lá em Portugal, nossos consultores da Marcos Inácio, que agora já estão em novo endereço, né, doutora Desirê? Sim, excelente. Pode já Vamos comunicar o novo endereço? No Chiado? Posso? Tem uma piada com a doutora Desirê que ela só vive lá no Chiado, em Portugal. Qual o novo endereço já do nossa consultoria? O nosso endereço novo é a Rua Mouzinho da Silveira, número 10. Então, estou no espaço... Fica próximo a Marquês de Pombal. É muito, muito fácil de chegar. Para quem chega em Portugal. E Só para Mouzinho e Marquês de Pombal. Tem tudo a ver com o tal do Brasil, né, e as relações internacionais. Exatamente. Sim. E a gente entende, pelo menos quem sai da faculdade de Direito, nós entendemos um pouco de Direito Internacional, estudamos 2 matérias específicas, Direito Internacional Público e Privado, mas ainda é carente nas faculdades de Direito estudar esses processos de nacionalização, de naturalização. A gente aprende um pouco sobre a aplicação do direito nos locais, a questão da extraterritorialidade, né, doutora Desirê? Sim. E aí eu queria puxar para a doutora Desirê e batendo um papo sobre a importância da análise genealógica e da análise jurídica da consultoria. Como é que isso se opera, digamos, de maneira par e passo e entrando já no assunto que vocês dominam aí na consultoria, que é a naturalização pela via sefardita. Isso decorre de lei. Então, doutora Desirê, explica aí mais um pouco e joga na conversa o nosso Alexandre, que ele também aqui vai bater numa bolinha. Talvez um pouco antes, me permita, Desirê, talvez um pouco antes de entrar no aspecto legal, uma fala da doutora que me chamou bem a atenção foi assim, ela falou inicialmente numa questão de reparação histórica. Uhum. Então, essa reparação histórica é importante que nossos amigos entendam o porquê dessa lei. Por que Portugal? Por que não a França? Por que não a Alemanha? Por que Portugal tem essa lei de reparação histórica? Então, o que ocorre é o seguinte. Na verdade, começou na Espanha. A Espanha, também, como Portugal, permitia que houvesse essa questão de naturalização pela via sefardita. O que é sefardita? Como é que isso veio? Como é que isso veio à tona? Lá em 1490 e alguma coisa, 1495, 1496, existiam na Espanha, reinavam na Espanha os chamados reis, passaram para a história como os reis católicos, que foi o rei Fernando II de Aragão e a famosa rainha Isabel de Castela. Eles casaram, foram responsáveis pela união das coroas ibéricas e foram responsáveis também pela expulsão definitiva dos mouros da Península Ibérica. À época, eles eram fervorosamente católicos e promulgaram um decreto nacional de expulsão de todos os judeus de território espanhol. Então, os judeus foram não só perseguidos, mas foram expulsos do território. Aqueles que não se recusassem a sair seriam presos, mortos, enfim. Então, houve uma grande perseguição na Espanha por conta disso. No país vizinho, em Portugal, o rei Dom Manuel, à época, o Dom Manuel Venturoso, mesmo na época do descobrimento do Brasil, 1498, 1500 e tal, ele, atento à movimentação dos reis católicos na fronteira com Portugal, ele quis garantir a soberania portuguesa e a manutenção do território português. Então, o que foi feito? Ele fez uma aliança com os reis católicos, na qual ele casaria com a filha dos reis, com a princesa Isabel, também princesa Isabel de Castela, que viria a ser a rainha Isabel de Portugal. Os reis católicos disseram,
Tá bom, beleza, Dom Manuel, eu aceito o seu tratado, eu aceito o seu acordo. Agora, tem uma coisa. Para nossa filha casar com o senhor tem que também expulsar os judeus de Portugal. Porque a gente não admite, nós somos católicos e tal, não admitimos judeus nem em Portugal, nem na Espanha. Aí o rei Dom Manuel olhou assim e disse, tá bom, beleza, então não quero judeu mais aqui. Começou a fazer a mesma perseguição que a Espanha fez, Dom Manuel, o Venturoso, fez em Portugal. Perseguiu todos os judeus que estavam em território português. Muitos foram assassinados, foram queimados vivos, aquela coisa toda da Inquisição que nós conhecemos. Outros fugiram de Portugal, outros foram para vários países e tal, e muitos vieram parar no Brasil. Existem vários bolsões, várias histórias, nós vamos entrar nesse assunto um pouquinho mais à frente, né, doutora? De judeus que vieram com as primeiras expedições para o Brasil, expedições exploratórias, expedições colonizadoras, vieram parar judeus na região sudeste, no nordeste brasileiro, à época, nordeste açucareiro, enfim. Muitos judeus foram senhores de engenho. Então, essa coisa de perseguição aos judeus gerou essa agora, em 2015, né, doutora? Uma lei portuguesa que permitia aqueles que comprovassem genealogicamente que descendiam dessas famílias que foram perseguidas nessa época, o direito à naturalização portuguesa. Muito bom essa explicação. A doutora Desirê vai complementar, inclusive, a pergunta do doutor Henrique, mas muito bom isso. Eu conversava aqui anteriormente com o Alexandre e ele, não, eu não sou historiador. Isso é história, isso é importante para a gente entender essa lógica do que a gente está tratando hoje. As motivações, né? Do ponto de vista legal e como chegar aos direitos, né, a partir de tudo isso que aconteceu, doutora Desirê. A reparação histórica, como o Alexandre nos trouxe, ela de uma situação de injustiça. E a gente tem aqui uma perseguição étnico-religiosa, claro, motivada por questões políticas na época, dos reinos católicos, né? E a gente tem a situação na Espanha e Portugal, onde foi proibida a prática judaica. E, naquele momento, a prática judaica era constituída como um crime para a Igreja Católica e coincide nesse momento histórico aí com o Tribunal do Santo Ofício, onde eles têm aí a possibilidade de fazer o julgamento dos civis, né? Então, muitas pessoas foram, de fato, condenadas. Uma das condenações seria, inicialmente, o confisco de seus bens, e a outra questão era a própria expulsão, muitas vezes prisão, até mesmo morte, né? Aqui a gente vê aquela questão das fogueiras, a questão do enforcamento. Então, tudo aquilo que foi o clima da Inquisição, das condenações da Inquisição. Lembrando sempre que a Inquisição na Europa ela durou 300 anos. Ela inicia ali em 1500, mas ela só finaliza em 1836. Então, a gente tem aí 300 anos de migração provocada por essa injusta perseguição. Então, esse é o período de injustiça social gerada por essa situação e que a lei buscou depois reparar, né? Essa reparação, ela vem na forma de lei em 2015. Essa lei foi aprovada por unanimidade. Então, ela vem realmente fazer um resgate da cidadania portuguesa, as pessoas que tiveram a sua nacionalidade tomada de si, né? Uma vez que foram expulsas, que fugiram por uma questão de sobrevivência. É isso, aí eu volto aqui com o Alexandre, doutora Desirê, porque Alexandre ele traz, complementando o que a senhora está dizendo,
Alexandre coloca que em um determinado, principalmente da colonização brasileira, vieram alguns expatriados, alguns expulsos e vieram para o Brasil. E aí, para a gente entrar nessa pesquisa, né? Porque ela começa com esses que chegaram ao Brasil, ou a gente pode ampliar esse escopo juridicamente, doutor Henrique, para além disso? Na verdade, assim, primeiramente, só para fechar essa questão histórica um pouquinho, os judeus que habitavam a Península Ibérica, Portugal e Espanha, essa comunidade judaica eram normalmente denominados de sefaradim, Sim. que é a palavra hebraica que significava que eles oriundos da Ibéria, da Península Ibérica. Então, a palavra sefaradim deu origem a sefardita. Então, esses judeus sefarditas são os judeus que eram oriundos da Península Ibérica. Não necessariamente expulsos, Ulisses, porque houve alguns judeus que toparam se converter ao catolicismo. A gente chama que eles foram batizados de pé. É uma expressão técnica assim, ó, você é judeu, mas se você se converter ao catolicismo, eu deixo você ficar e a perseguição acaba. Exato. Então, alguns judeus, inclusive o judeu do qual eu descendo, ele aceitou ficar em Portugal, se converteu, entre aspas, porque na verdade ele não deixou de ser judeu, exatamente. Mas ele, para evitar de ser perseguido, julgado, enfim e tal, ele ali aceitou e permaneceu em território português. Veio falecer em Barcelos. Mas a chegada, com relação ao que a sua pergunta, a chegada desses judeus, a pesquisa não passa necessariamente por judeus que vieram ao Brasil. Uhum. Como eu falei, existem casos de judeus que permaneceram em Portugal. E a gente consegue fazer chegar a pesquisa genealógica nesses judeus. Por quê? Porque eu acho que os doutores vão falar um pouco mais das formalidades legais de obtenção, mas só entrando um pouquinho nessa seara para responder a sua pergunta, os documentos que compõem o relatório genealógico dessas gerações mais antigas, já próximas aos judeus, elas envolvem documentos portugueses, envolvem denunciações do próprio Tribunal do Santo Ofício. Nós usamos documentos da Igreja, do Tribunal do Santo Ofício, confissões extraídas desses judeus. Os inquisidores vieram até eles, como foi, por exemplo, o caso de Brits Mendes. Os inquisidores vieram até o Brasil, ela foi denunciada em Portugal, o inquisidor veio para o Brasil, obteve um testemunho dela, voltou para Portugal com um documento, com um testemunho dela, e esses documentos chegaram até nós hoje. Estão, na sua maioria, se eu não me engano, na Torre do Tombo. Existem processos que vão dessa época, documentos de 1490, 1500, que estão lá disponíveis e que a gente teve acesso e tem acesso durante a montagem do relatório. E só assim a gente conseguiria provar, não teria outra forma de provar. Eu vou chamar o doutor Henrique aqui. Qual o olhar da Marcos Inácio e doutora Desirê, Marcos Inácio consultoria, o nosso consultor, qual o olhar da Marcos Inácio diante desse processo, considerando aquelas pessoas que estão no Brasil e querem fazer esse caminho? Exato. Eu até vou fazer uma pequena introdução e vou passar a palavra para a doutora Desirê, que tem toda a expertise, não só jurídica, como se aprofundou historicamente em casos clássicos, como o de Branca Dias e de outros tantos, que vão ser abordados aqui. Na verdade, o que eu pergunto à doutora Desirê, e faço esse bate-bola com muita tranquilidade, qual é a importância, principalmente de uma consultoria e de um genealogista. A gente está aqui diante de um absolutamente competente, que estuda, e do manejo desses documentos, qual é a importância para os próximos passos de quem pretende se naturalizar e obter por meio dessa lei, que você vai nos explicar, a nacionalidade pela via sefardita. Na verdade, assim, a relação ela é intrínseca ao procedimento.
Tá? Nós dependemos da comprovação através de um estudo genealógico, que a gente fala, porque é a forma de ser feita nesse sentido. Nós precisamos comprovar geração por geração, e isso se faz através de um estudo genealógico, através do trabalho dos genealogistas como Alexandre. E uma vez que esse estudo genealógico ele é submetido à apreciação da comunidade israelita de Lisboa, ou do povo, né, que são as entidades responsáveis por dar esse tipo de certificação, é que possibilita o pedido de nacionalidade por esta via. Daí a gente vai para uma outra etapa, que é a do requerimento da nacionalidade em si, junto ao Ministério de Justiça de Portugal. E aí esse procedimento envolve já outras provas, para além da certificação da comunidade israelita, que é de extrema importância. Também temos aí outras circunstâncias jurídicas, outras análises que vão ser feitas individualmente com relação às pessoas que estão ali requerendo, a forma de documentação, tudo isso que vai ser extremamente importante e que é o que no final vai contribuir, né, com o sucesso daquele pedido. Ok, doutora Desirê, você está acompanhando agora o Portugal na Real podcast, iniciativa da Marcos Inácio Consultoria, tratando de um tema que diz interesse a brasileiros, né? E que nos mostra um pouco mais sobre Portugal e essa relação, como é que ela se dá do ponto de vista não só do sangue, né, Alexandre, mas também do ponto de vista do direito, né? E aqui agora eu vou introduzir o doutor Henrique novamente, trazendo aí os questionamentos do ponto de vista legal desse estudo que já foi apontado pela doutora Desirê, já foi encaminhado do ponto de vista histórico, né, por Alexandre Azevedo aqui no nosso podcast de hoje, Henrique. E assim, a gente conversava, doutora Desirê e Alexandre, sobre esse processo criterioso que é o da nacionalidade. E batendo um papo aqui rapidamente, a gente viu muita coisa que está colocada na internet do faça você mesmo. Você vai conseguir tirar sua nacionalidade sozinho e tudo mais. E eu quero dirigir a minha pergunta à doutora Desirê e também à doutor... Eu chamo doutor aqui, mas é por força do hábito. Eu chamo ele de professor. Todos de doutor. Professor. Então, tá valendo. Quaisquer desses adjetivos cai bem, não se preocupe. O nome me é muito, muito peculiar, porque Alexandre é o nome do meu pai. Então, assim, ao professor Alexandre, que tão bem estuda genealogia, mas vocês já se depararam com pessoas tentando fazer esse tipo do faça você mesmo, vou procurar a naturalização, não vou precisar de consultoria, não preciso de advogado. Sempre. Existem fóruns nas redes sociais, Facebook, gente que chega ensinando um passo a... Olha, é tudo muito simples, é tudo muito fácil, não precisa você gastar com nada, é uma coisa... Olha, é o seguinte, o que é que a gente sempre tem se deparado nos processos que a gente tem tocado juntos. A comunidade israelita de Lisboa, ela é extremamente criteriosa na análise do relatório genealógico enviado. Então, não basta você juntar meia dúzia de papel de pão e dizer que fulano é filho de cicrano e tal e mandar para lá, porque não é assim que funciona. Se o estudo não for extremamente bem documentado, claro, preciso e direto, a comunidade não aprova. É simples assim. O que já apareceu de curioso, que quis fazer o relatório, mandou para lá, travou, não foi para frente, não foi para trás, ficou parado, e eles retornaram para que nós corrigíssemos o processo, arredondássemos a bola, e aí só assim pudéssemos dar continuidade, é uma enormidade. Isso é o que todo dia aparece caso desse. Perda de dinheiro enorme. De dinheiro e de tempo. E outra, existem muitas pessoas que querem vender um curso, ou então um cara que chega prometendo assim, não, adiante uma parcela X que eu vou cuidar de tudo e tal, e o cara desaparece. Então, assim, existem golpes e golpes e golpes no mercado, e cada vez que isso se torna mais popular, mais gente aparece prometendo o paraíso. Então, assim, a segurança de se ter
uma consultoria, um trabalho especializado, um trabalho profissional na área, faz toda a diferença no prazo e no sucesso da empreitada. Então, assim, respondendo a sua pergunta, logicamente, o processo é um processo complicado, é trabalhoso, é muito trabalhoso. Requer um estudo aprofundado de vários profissionais, uma questão multidisciplinar que está envolvida aí em todas as etapas do processo. Não há porquê o requerente cair no conto de dizer, eu vou pegar aqui meia horinha na internet, eu aprendo e mando meu processo e faço. Não existe isso. Eu vou colocar uma pergunta agora, a partir dessa sua fala para a doutora Desirê. Qual é a percepção da Marcos Inácio Consultoria diante dessas possibilidades levantadas aqui pelo Alexandre e da relação com que se trata esse tipo de desejo de alguém que queira, enfim, ter a sua nacionalidade reconhecida? Pronto. Com certeza vai ter muito mais chances de atingir os seus objetivos se estiver bem assessorado. E aí a gente está prestando um serviço em que, como a Alexandre falou, depende de muitas situações. A gente tem aqui a genealogia, a gente tem o aspecto jurídico, a gente tem o aspecto documental. Então, existem fóruns e mais fóruns que vão tentar ensinar, enfim. Vamos colocar um exemplo. Vamos lá, nós temos uma pessoa que está com dor de dentes, ela pode arrancar o dente sozinha em casa ou procurar um dentista. Né? Então, eu acho que ela vai ser muito mais bem-sucedida se for ao dentista. Não que ela não arranque o dente sozinha em casa e não seja possível, né? Mas vai ser mais fácil e menos doloroso todo o processo se ela estiver bem assessorada. Do ponto de vista documental, a gente tem realmente grandes particulares aqui. Uma pessoa que vai fazer sozinha e que não tem aquela prática, não tem o conhecimento jurídico de como e de que forma que tem que apresentar a documentação, qual o tipo de certidão de nascimento que é exigida, a forma de legalização daquele documento que está no Brasil para ter validade em Portugal. Então, são questões de minúcias que evitam diligências futuras no processo, que pode fazer um processo levar entre 2 ou entre 5, 6 anos. Então, é uma questão de custo-benefício. Uhum. A própria formalidade do processo, né, Desirê? Porque, por exemplo... Sem contar também as questões que são limitadores mesmo, limitações formas de impedimento legal para que a pessoa solicite essa nacionalidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa que serve ao Exército Brasileiro, ele não pode pedir nacionalidade. Uhum. Então, assim, a gente se depara com situações que as pessoas não sabem isso, e aí a pessoa, sei lá, um tenente do Exército, e tem, além da curiosidade, a possibilidade, porque houve ali um estudo genealógico até, ou conseguiu a certificação, e depois vai fazer o próximo passo de requerimento, onde ele, infelizmente, não vai ter a ele atribuída a nacionalidade portuguesa. Eu vou pegar essa deixa da doutora Desirê para voltar um pouco para a história, e já que a gente tratou muito aqui do aspecto legal, da necessidade desse processo da genealogia, do processo de acompanhamento jurídico, né, doutor Henrique, e eu vou passar para o doutor Henrique para a gente... Porque uma coisa me chegou muito, o podcast ele tem várias nuances, e a gente vai tratar do direito, do aspecto do direito, mas também vai tratar do aspecto que para mim hoje foi sensacional. Alexandre trouxe isso sobre a história. Exato. Né? Um período histórico que resulta numa lei recente de 2015 que beneficia uma determinada parte da comunidade, enfim, mundial, enfim, com seus direitos. Isso é uma coisa riquíssima, né? O processo histórico é riquíssimo para que a gente consiga compreender a aplicação do direito atual. Então,
Ainda tem uma outra parte, os internautas, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores desse podcast Portugal na Real, da Marcos Inácio Consultoria, também vão ficar instigados. Eu espero que sim, porque eu estou instigadíssimo, doutor Henrique. Vamos fechar a última parte aqui desse podcast. A gente já aprofundou um pouco mais do direito, mas o aspecto histórico. O Alexandre falou do aspecto histórico da Europa, da chegada, mas sempre quando a gente batia um papo, e nos outros episódios aqui com o Vinícius, né, Desirê, do nosso podcast, em momentos anteriores, a gente olhava muito por esse aspecto das pessoas que vieram para o Brasil e das famílias. Essas famílias que se instalaram no Brasil colônia ainda, e boa parte delas, não necessariamente a maior parte, mas boa parte delas, que vieram para o Brasil e principalmente ocuparam a região Nordeste, né, doutor Desirê? E tem figuras icônicas que aí vocês podem passar a falar. Mas por que a escolha dessas pessoas que saíram de Portugal para o Nordeste? Alexandre primeiro e depois a gente vai batendo papo com o Desirê. Na verdade, eu acho que não é bem um achômetro, mas assim, as primeiras expedições portuguesas que vieram para o Brasil, elas vieram para o Nordeste brasileiro. Né? Foram as expedições exploratórias, depois uma expedição guarda-costas, que veio combater o tráfico francês de pau-brasil, etc. A primeira expedição que chegou um pouco mais para o sul-sudeste já foi a expedição colonizadora, se não me engano, de 1532, de Martim Afonso de Souza. Então, até esse período, a chegada era via Nordeste. Salvador foi a primeira capital brasileira. Exato. Recife, a capital de Pernambuco, a capitania de Pernambuco foi uma das que prosperaram, com os engenhos de cana e tal. Então, assim, o Nordeste brasileiro foi uma via de escape favorável para que esses judeus se estabelecessem. E aí, várias famílias e vários descendentes desses judeus, várias frentes foram se abrindo em determinados locais do território brasileiro. Deram origem até às cidades, né? Exatamente. Então, cidades. Um exemplo muito comum, que eu gosto muito de falar, que é ali no sertão potiguar, que pega um pouco o Cariri paraibano. Sim. São famílias, da qual eu descendo também, onde um português mesmo, chamado José Dantas Correia, que é descendente de judeus de Barcelos, esses que foram batizados em pé, são cristãos novos. Ele veio de Portugal, estabeleceu-se na região do Seridó, Potiguar, ali próximo a Caicó. O que é Seridó no Rio Grande do Norte e aqui é Curimataú, né? Isso, são regiões... Exatamente. Então, essa família, ela começou a se desenvolver no sertão. E até hoje, é tão engraçado ver, até hoje existem hábitos judaicos que era da época que nós não fazíamos a menor ligação. Não tinha lógica pra gente, mas à medida que a gente vai estudando e vai vendo, rapaz, aí você começa a ver que os caras são... É daí que vem essa história. Então, assim, você começa a ligar uma coisa a outra. Então, por exemplo, existe esse judeu de Barcelos, chama-se Junca Montezinho. Ele deu origem a praticamente toda a região do Seridó ali. Um dos descendentes, o filho desse José Dantas Correia, chama-se Caetano. Caetano Dantas Correia. E Caetano é conhecido como patriarca do Seridó. Os seus filhos fundaram diversas cidades ali pelo Seridó. Existe uma outra judia, também de origem sefardita, chamada Beatriz Marques. Os tetranetos de Beatriz Marques foram os irmãos Medeiros, Rodrigo de Medeiros Rocha e Sebastião de Medeiros Matos. Eles dois deram origem a todo esse tronco. Medeiros, fundaram Caicó, são fundadores de Caicó, se espalharam aqui para a região de Campina Grande. Então, assim, há todo esse desenvolvimento das famílias, essas ramificações que vão, e aí isso é exponencial, né?
O avô dá origem a 2, que dá origem a 4, que dá origem a 16, que dá origem... E aí a quantidade de pessoas que podem ter direito à cidadania e nem sabem. E nem tem ideia que podem ter esse direito. Alexandre, eu vou puxar aí o gancho do que você está falando, porque com essa relação de vasta descendência, a gente tem um exemplo bem bacana. A gente tem na história uma figura muito emblemática chamada Jerônimo de Albuquerque, conhecido como o Torto. Tô certa, Alexandre? Me corrija aí se eu estiver errado. E esse cidadão, ele era cunhado de Duarte Coelho. Donatário da capitania de Pernambuco. Exatamente, Pernambuco. E ele é conhecido na história como Adão Pernambucano. Da vasta descendência que ele gerou, deixando aí uma infinidade de pessoas a descender da família Albuquerque. Então, ele deu origem a vários Albuquerques pelo Brasil. Ele teve 35 filhos conhecidos na história. Poxa vida. É uma história longeva. Doutor Henrique e Alexandre, eu vou encaminhar o programa para o final, né, o Portugal na Real, esse podcast, e vou fazer uma última uma provocação aqui, doutora Desirê, e principalmente Alexandre, que já mostrou aqui como um historiador de fato, né? Isso. E acho que de direito também. E apaixonado pela história. Demonstrou um gosto pessoal. Eu infelizmente, assim, eu sou um neo-paraibano, um nordestino chegado, mas meu nome é Barbosa. E eu aprendi que o nome Barbosa, ligado aos portugueses, eles têm uma porta de entrada muito forte dentro do Nordeste, mas especificamente aqui, pela Paraíba. Né? Isso foi um outro amigo historiador que, olha, tem aqui, isso aqui. E eu fiquei muito surpreso com isso, né? Porque eu sou lá do Centro-Oeste, né? Eu sou um Barbosa do Centro-Oeste e, de repente, eu sou um Barbosa que estou aqui. E a gente, dentro dessa investigação, será que eu devo ver se os meus caminhos passam por aí, por essa nacionalização portuguesa a partir do meu nome? Olha, eu acho que sim. Como as ramificações vêm lá de 1700, 1800, os sobrenomes mudam. As pessoas vão incorporando outros sobrenomes e depois outros e depois outros. Então, muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, não é só Azevedo que tem direito, não é só Medeiros, não é só Lucena, não. A pesquisa ela é válida para 16 gerações. Em algum momento, a gente pode encontrar uma conexão em uma linhagem sefardita que já seja válida e que você jamais imaginava que você é meu primo. E esse aspecto que é interessante, né, Desirê? Não necessariamente a pessoa fica na busca do sobrenome. Mas quando vão haver casamentos, vocês vão perdendo o sobrenome. Exatamente. Então, e principalmente com as mulheres. Exatamente. Desirê. As mulheres antigamente, elas não tinham sobrenome. O sobrenome ou era o sobrenome do marido, ou era Maria de Jesus, Joana da Purificação não sei, era sempre com esse cunho religioso, entendeu? Uhum. Então, do Espírito Santo, tem muito. Maria do Espírito Santo. Então, assim... Eu vou lhe dizer mais. Como estamos na Semana da Mulher ainda... Eu ia citar isso. Eu tenho dois nomes aqui que eu queria destacar, que uma homenagem, né, a Pernambuco, de onde eu venho, que é a Branca Dias. Branca Dias Coronel. Eu não poderia encerrar isso sem falar sobre ela. Perfeito. Porque é importante destacar. Ela foi a primeira senhora de engenho do Brasil. Então, imagina a importância dessa figura histórica, né? Além disso, ela foi pioneira em tudo. Ela foi pioneira em ensinar. Ela ensinava as meninas em Olinda. Ela tinha uma sinagoga. Ela mantinha uma sinagoga. Sim. Ela é a primeira sinagoga quinhecentista dela em Olinda, que inclusive está lá até hoje para visitação.
Então é fantástica a história dela, de muita resistência e luta. E Desirê, alguns desses judeus que saíram da sinagoga pernambucana de Branca Dias fundaram Nova York. Sim, essa também existe isso. Essa ligação Pernambuco, de Recife... a gente costuma dizer que Pernambuco deu origem a Nova York. Pernambuco fundou Nova York, né? Todo pernambucano diz isso. Mas a grande questão de Branca Dias que eu queria destacar é a resistência dela. E que genealogia é isso? Genealogia é resistência, esse processo vem disso. A Branca Dias, ela foi sentenciada pelo Tribunal do Santo Ofício em Lisboa. A partir daí, ela foi condenada, passou 2 anos presa. Depois, ela conseguiu, quando ela saiu, né, ela não passou 2 anos presa, ela foi condenada a 2 anos, mas depois ela saiu, e não se sabe como ela conseguiu fugir e chegar em Pernambuco. Chegou lá em Pernambuco por volta de 1500 e lá vai. Encontrou-se com o marido que já tinha lá terras, né? Esse engenho onde depois outra luta, os índios retomaram o local, foram para Olinda, ela fundou uma escola, ensinou, construiu a sinagoga, depois foi denunciada várias e várias outras vezes no Tribunal do Santo Ofício. A história dela é tão interessante que existem livros e livros a contar essa história. E o que é pior de tudo nisso... E tem uma série bacana sobre ela. Uma série não, Sim, um documentário no YouTube, se o amigo interessado, o ouvinte, tiver a curiosidade, só colocar Branca Dias no YouTube e é um documentário muito bacana. Muito. Todos os filhos e netos dela depois foram também acusados de reconversão ao judaísmo. Não parou nela, sabe? Eles foram enviados e punidos em autos de fé. E para você ter ideia, os restos mortais de Branca Dias, que morreu em Pernambuco, foram transladados para Portugal e queimados em autos de fé, em punição póstuma, dada a importância que ela tinha nessa história. Bom, isso, depois dessa aula de história, nada mais precisa ser perguntado. Eu preciso agradecer imensamente a doutora Desirê pela participação nesse podcast Portugal na Real, trazendo aí esse conhecimento importante. A gente não só discutiu aqui o aspecto do direito envolvendo a genealogia e a decisão recente de 2015 sobre nacionalização portuguesa a partir dos sefarditas, né, como a gente aprendeu aqui muito claramente com Alexandre Azevedo, genealogista, que nos deu uma aula aqui de história também maravilhosa junto com a doutora Desirê. Eu e meu amigo companheiro aqui, doutor Henrique Toscano, trazendo as informações, tratando dessas informações do aspecto jurídico, a partir da Marcos Inácio Advogados. Doutora Desirê em Portugal, da Marcos Inácio Consultoria, e nosso convidado ilustríssimo, que, nossa, me encheu aqui, me enriqueceu profundamente, porque eu amo história. E esses aspectos, principalmente lá daquela área da nossa querida Paraíba, né, o Curimataú com o Siridó, Potiguar, né, que as pessoas precisam entender. Isso tudo foi muito riquíssimo, muito rico. Essa é a ideia do podcast. Nós vamos falar de aspectos jurídicos de algumas questões, mas a história sempre enriquece, né? A história sempre nos enche de... Sim, eu sou entusiasta. E os relatórios do Alexandre me ensinam imensamente. São fantásticos. Somos dois, doutora Desirê. Eu queria me permitir agora, só por último, me atrevendo, porque o Ulisses é um grande apresentador e comunicador. Se você está em casa, doutor. Primeiro, agradecer a visita aqui do Alexandre no nosso podcast. Alexandre, fantástica a sua participação. Eu que agradeço, contem comigo sempre. Uma última palavra e depois devolver a palavra à doutora Desirê, porque no momento que a gente está gravando esse podcast, é Semana da Mulher, e para que ela mandasse uma mensagem aí de Portugal, no link dela que está aí em Portugal, sobre a importância, né, da gente refletir sobre os direitos das mulheres, não só aqui no Brasil, né, onde nós temos a Marcos Inácio há mais de 32 anos atuando no mercado jurídico e com mulheres fortes e aguerridas liderando aqui
o escritório, como também em Portugal temos 2 consultoras do mais alto gabarito, que é a doutora Isabela, que é a doutora Desirê, que eu estendo aqui as felicitações, né, pelo Dia Internacional da Mulher, pela Semana da Mulher. Então, Alexandre, e por último a palavra fica com a nossa convidada mais que especial, nossa historiadora internacional, nossa historiadora, advogada. Olha. Né? Então, Alexandre, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês, conversar com todos, mostrar um pouquinho do processo, conversar com o Desirê, que é sempre um prazer também. A gente interage muito nos processos que tratamos e tal, mas um momento assim de bate-papo informal é até um pouco raro, né? Olha que a gente não se encontrou em Portugal ainda. Mas assim, é dizer ao amigo ouvinte que realmente se interessou e se entusiasmou pelo processo que só precisa começar. Não é fácil, não é ciência de foguete, não é bicho de 7 cabeças. Basta mandar algumas informações sobre a família, informações que todos praticamente têm sobre seus avós, sobre seus bisavós, e não é também coisa complicada de nós fazermos o levantamento e descobrirmos conexões com possíveis ligações sefarditas. Então, de repente, ter direito a ser cidadão europeu, não é cidadão português, mas não só ser cidadão português, mas ser cidadão europeu e principalmente legar essa condição aos filhos, mesmo que a pessoa não tenha interesse de morar em Portugal ou morar na Europa, mas propiciar essa oportunidade aos filhos de lá na frente, quem sabe, estudarem, fazer uma universidade fora, aproveitar uma área que é segura, que é rica em cultura, que é rica em história e tal. Isso não tem preço e custa tão pouco, é tão simples. As pessoas acham que eu posso até ter direito, mas eu não consigo, isso é difícil demais, isso é muito complicado. Não é complicado. É preciso que se pegue com as pessoas corretas. É isso onde vem, né? Exatamente. É preciso procurar o caminho correto. Caminhos tortos, caminhos errados, tem para tudo. Tem para qualquer área de atuação do mercado. Quem quer fazer um processo pela via correta, obter a sua cidadania sem qualquer tipo de sobressalto e com toda a segurança genealógica e jurídica, o caminho tá aberto. É isso, doutora Desirê. Bem, gente, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. A gente sempre aprende mais quando conversa e essa troca é muito importante. E o que esse processo, né, e as mulheres sefarditas vem me ensinando nisso tudo é a resistência, é a gente olhar para o passado e ver realmente que a gente pode ir muito longe. Do ponto de vista das pessoas, né, é uma forma muito grande de conexão com o passado, todo esse processo, de honrar mesmo seus ancestrais, sua história, de entender de onde a gente veio. É uma questão de identidade, de pertença, de resgate de memórias, de gerações e de justiça, sobretudo, né? Imagine o valor histórico e emocional que é você possuir um estudo genealógico, de você ter uma nacionalidade reconhecida pela honra dos seus ancestrais, né? É algo que precisa ser verificado geração por geração. Pessoas ocultas, porém estão lá, desconhecidas, cheias de história, cheias de direito para ser resgatadas. E acho que talvez um dever nosso ir atrás de tudo isso. As mulheres já têm essa força e essa resistência, né, pelo tanto que precisou buscar e lutar para ter igualdade. E isso aqui é um exemplo de resistência mesmo. E é o que se planeja mesmo para o futuro, aquilo que a gente pode trazer de melhor. Ter uma nacionalidade é sempre uma mais-valia. Sempre interessante e inúmeros benefícios para você estudar, se você vem morar, se você quer deixar uma outra oportunidade para um filho. Essa lei, como a gente sabe, ela hoje está vigente, mas
obviamente, ela sofre uma certa pressão pela quantidade de pessoas que podem ter acesso a ela do ponto de vista de direito mesmo, de ter direito. Então, ela é uma lei que ela atualmente existe, a gente não sabe até quando. Então, é muito importante que se tenha essa consciência também, que se há essa vamos dizer assim, essa necessidade, essa vontade de ir atrás da nacionalidade, que se aproveite enquanto ela está vigente. E, voltando aqui para o tópico das mulheres, é aquela história de ter visto tantos exemplos fortes e guerreiros, me traz um calor no coração, e eu espero que essa chama acalente todas as mulheres que assistam a gente aqui hoje. Parabéns na Semana da Mulher, doutora Desirê. Essa orquídea está lindíssima, está compondo muito bem esse seu cenário aí. Mais uma vez eu quero agradecer ao Alexandre, genealogista, que trouxe aqui informações riquíssimas junto com a doutora Desirê, ao companheiro Henrique, parceiro aqui do nosso dia a dia, compondo esse podcast, aperfeiçoando esses debates, porque os nossos internautas, os nossos ouvintes vão poder sempre acompanhar temas que envolvem o direito, o seu direito, invariavelmente o seu direito, seja na área previdenciária, seja na área empresarial, civil, seja na área administrativa. Nós vamos sempre discutir esses temas que são importantes, que são relevantes, mas com o máximo de leveza possível, agregando o máximo de informação. Hoje foi história. Eu estou aqui enriquecidíssimo esse podcast. Todos nós. Foi maravilhoso desse ponto de vista. Doutor Henrique e Alexandre aqui compuseram um momento importante para todos nós, para entendermos não só esse direito específico, né, mas o que o compõe, né, a história que está por trás dele, e isso é que dá sentido à nossa ideia do podcast, não é isso? Exatamente. É isso aí, fechando mais essa edição do podcast Portugal na Real, da Marcos Inácio Consultoria. Eu convido vocês a acompanharem o canal da Marcos Inácio Advogados e também a Marcos Inácio Consultoria. Vários conteúdos do seu interesse estão por lá. Acompanhe.